Oi gente, bora lá pro nosso pão quentinho? Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. E nós estamos nas máximas de Provérbios. Hoje eu quero ler o capítulo 16, o verso 4. Diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso ele fez para o dia da calamidade. O tema que eu quero falar hoje é um pouco muito polêmico, porque parece que existe uma falta de conhecimento de quem é Deus, de compreensão de quem é Deus, que fica aquela discussão que Deus é amor e ele não pode odiar ninguém, ele não faz maldade, ele não faz o mal. Porém, isso é um desconhecimento da palavra de Deus, falando sobre quem é Deus, porque a Bíblia deixa claro sobre a pessoa de Deus, sobre quem é Ele. Deus é amor, Ele não tem amor, Ele é o amor, Ele é a pessoa do amor. No entanto, tem textos na Bíblia que falam de uma forma que até os próprios cristãos parecem desconhecer, como se quem ama fosse incapaz de odiar ou de castigar. Quem ama é bobo, quem ama é bobão, aceita tudo e não corrige ninguém, não tem senso de justiça, aceita qualquer coisa das pessoas. E não é dessa forma que o amor procede. O oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. E eu quero ler alguns versos aqui, alguns textos aqui que estão na Bíblia, que falam sobre a pessoa de Deus. E o engraçado é que as pessoas falam: mas isso é uma questão de tradução, é uma questão de interpretação. Vou ler esses textos para vocês. Capítulo 11, verso 5, diz assim: o Senhor examina os que lhe obedecem, e até também aqueles que são maus, com todo o coração ele os detesta. Detesta os que gostam de praticar violência. Essa é a versão da linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Olha só esse outro versículo, é o capítulo 5, verso 5. Os arrogantes não subsistirão diante dos olhos do Senhor. Detestas a todos os que praticam a maldade. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Bom, deixa muito claro aqui, é uma questão de tradução. Abominas, detesta, aborreces, odeia. É a tradução da Bíblia, que fala que Deus ama aqueles que praticam a justiça, mas ele detesta aqueles que praticam a maldade. Aqui em Provérbios capítulo 16, 4, fala assim, que Deus fez o perverso para o dia da calamidade. Quem é perverso? Ou tem algumas traduções nesses textos que eu vou ler, que falam que o ímpio. Quem é perverso? Quem é ímpio? Praticar perversidade torna uma pessoa perversa. Que é perversidade? É quem não pratica a palavra de Deus. Ímpio, quem pratica a impiedade. Quem é que pratica a impiedade? É aquele que não pratica a palavra de Deus, simples assim. Não tem nenhum tipo de epistoplasma dos escarrapanatos, alguma coisa muito difícil de interpretar. Não praticar a palavra de Deus torna a pessoa perversa, ímpia. E aqui está falando, os arrogantes não são aceitos. Quem são os arrogantes? São aqueles que não praticam a palavra de Deus, são aqueles que não são aceitos à vista de Deus. Olha um outro texto que eu quero colocar aqui para vocês, que é impressionante. Olha, detestas os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Bom, e aí fica complicada, né, a interpretação daqueles que falam que Deus é amor, Deus não pode castigar ninguém, Deus não faz o mal para ninguém. Olha isso que está aqui em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio. Mas isso é Antigo Testamento. Novo Testamento diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não tem sombra de variação, ele não muda.
Então, aqui em Deuteronômio, está escrito no capítulo 32, verso 39, diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Bom, você quer alguma coisa maior do que essa? E tem outros textos na Bíblia que falam também sobre esse tema. Eclesiastes tem um versículo que fala: eu mato e eu firo. Sou eu que faço, Deus fala, eu sou Deus. Na verdade, quando a pessoa fica ali, mas eu não aceito um Deus disso, dessa forma, eu não aceito esse Deus da Bíblia, é problema da pessoa, porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo aquele que criou aquela pessoa que diz que não aceita que ele faça essas coisas. Ele continua sendo Deus. Tem um outro texto que diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Veja bem, esses textos estão falando de um espírito maligno vindo da parte do Senhor. O Senhor enviou aquele espírito maligno. Tem um outro texto ainda nos livros ali dos reis que fala: um espírito mentiroso enviado da parte do Senhor. Então, Deus comanda todas as coisas. Ele está no comando de todas as coisas. Ele é soberano. E ele criou, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Está aqui em Provérbios 16, 4. E até o perverso, para o dia da calamidade. No verso anterior, é um versículo daquele que faz valer a pena você querer obedecer ao Senhor, você querer servi-lo, você querer praticar o que está escrito. É o verso 3, fala assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Se você for uma pessoa que optar por obedecer, por amar, por andar nos caminhos do Senhor, Ele vai te dar uma vida tranquila. Os problemas virão, mas Ele vai estar contigo, Ele vai te dar suporte, Ele vai te dar vitória, Ele te fortalece em todas as coisas. Mas se você resolve se levantar contra a vontade do Senhor, a bondade do Senhor, contra o Senhor Deus eterno e poderoso, você fica em maus lençóis, porque você fica desamparado, a parte dele, andar sozinho. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta do Senhor, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. E essa ideia de que Deus não odeia ninguém, Deus não faz o mal para ninguém, Deus é amor, essa é uma ideia pagã, que diz que não aceita o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia, eu dei só alguns textos aqui, mas tem muitos outros. Então, procurar andar em obediência ao Senhor vale a pena, porque se você resolve se rebelar, eu dizia para os meus filhos quando eles eram pequenos, falar, obedecer é melhor do que sacrificar. Meu netinho Pietro, ele tem uma máxima, né, que é muito gostoso falar com ele. Você fala assim: o que acontece quando uma pessoa resolve desobedecer? Ele fala: tem consequências. Então tem consequências, para tudo tem consequências. Obedecer ao Senhor, você vai colher frutos bons. Você desobedece ao Senhor, você sai da proteção dele e vai colher frutos maus. Tem a vara da disciplina do Senhor, tem o dia da ira do Senhor, tem o cálice da ira do Senhor que será derramado sobre a humanidade. Agora, uma pessoa que resolve, que fala: eu não acredito nesse Deus, problema continua sendo da pessoa, porque Deus continua sendo Deus. E às vezes que a Bíblia fala Deus ri, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Deus ri, toda vez que fala que Deus ri, ele está rindo do arrogante, da pessoa que está dizendo que Deus não existe, que está revoltado contra Deus, ou ele ri. Deus ri porque ele continua sendo Deus, ok? Então vale a pena andar em obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos orar? Meu Deus, eu quero abençoar a vida dessa pessoa. Pedir, Pai, que o Senhor traga
de volta à sensatez, para que seja uma pessoa que queira andar em obediência, queira ouvir a tua voz, queira te servir, te seguir, que queira dizer sim para o Senhor. Porque todo aquele que diz o sim para o Senhor tem o teu sim e o teu amém. Meu Deus, que essa pessoa não tenha sido criada para o dia da calamidade, não seja perversa, não seja ímpia, não seja arrogante, mas seja alguém que se quebrante diante do Senhor. Pai, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Se você quer dizer sim para o Senhor, ore comigo, diga sim agora, e você vai estar debaixo da cobertura. Beijo no teu coração, até o próximo vídeo.